A gente vai falar agora com a nossa repórter, a Nicole Diniz, para entender melhor absolutamente tudo. Nick, muito bom dia, seja bem-vinda. Oi, Nath, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, ontem o Lula preferiu vetar esse aumento de cadeiras que saía de 513 para 531. Essa decisão do presidente Lula não foi uma surpresa, ele já tinha falado que preferia reorganizar a casa ali com os números que a gente já tem de deputados atualmente, do que adicionar novas cadeiras. Muito obrigada. Ele falou também que preferia evitar a omissão também porque ontem, durante a pesquisa Quest, a gente viu que 85% dos brasileiros não estavam felizes com essa ideia de aumentar o número de cadeiras. E aí o governo argumentou que a proposta não observou os princípios da eficiência e da responsabilidade fiscal, o que aumentou que o aumento de despesas traria um impacto no orçamento público. E aí o veto agora do presidente Lula volta para o Congresso, que será avaliado em uma sessão conjunta entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se for mantido o veto, a proposta é arquivada e continuamos com 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. Caso o veto seja derrubado, a proposta é promulgada e aí o Congresso Nacional passa a ter 531 cadeiras, já valendo para as eleições de 2026 e aí em 2027 a gente já tem a legislatura com 531 cadeiras na Câmara dos Deputados. Nath? Nick, essa é uma questão bem importante também, que está surgindo aí bem pertinho do recesso, né? A gente lembra que amanhã é o último dia de trabalho do Congresso. Geralmente eles já não trabalham muito de sexta-feira, então hoje deve ser o dia mais efetivo ali de Congresso funcionando. Aí entra o recesso, são as férias deles ali do meio de ano. E aí no segundo semestre vai ser tudo muito voltado para as eleições de 2026 e muito ou para a oposição conseguir prejudicar de alguma forma o governo, né, ponderar pelo menos o que o governo vem falando. E essa era uma questão bem complexa ali na discussão entre direita e esquerda, principalmente surgiu lá na época do começo da discussão do IOF, porque a oposição num primeiro momento criticou, né, o governo, dizendo que o governo só queria aumentar os impostos, não deu muitas ajudas para pensar em como compensar, né, e como ajudar o governo a fechar as contas. E aí o governo criticava muito os deputados da oposição, os parlamentares da oposição, falando, tudo bem, vocês não querem aumentar os impostos aqui, mas querem aumentar o número de cadeiras lá na Câmara dos Deputados. Então, e que isso também, claro, chega na gente, porque é aumento de recurso público, porque vai ter mais deputado ganhando salário e todos aqueles benefícios para os gabinetes, que tem diversos. Então, essa questão muito polêmica, tanto que a pesquisa mostra o quanto a população brasileira não queria isso, né? E o presidente Lula foi na direção da população brasileira para tentar continuar performando bem nas pesquisas, né, Nick? Muito obrigada, viu? Nath. Pode falar. Obrigada, Nath. Beleza. Então, na primeira proposta, quando passou lá pelo Senado em maio, o senador Marcelo Castro, ele incluiu uma proposta de um outro senador, que agora eu vou ficar te devendo quem foi, que falava que não deveria ter aumento em cota parlamentar. Então, a gente tinha isso daí na proposta, mas a gente sabe que na prática provavelmente não seria assim. E sobre o recesso parlamentar, que já começa, né, valendo depois de amanhã, assim, a gente já tem um Congresso um pouco mais vazio. Eu tentei contato com alguns parlamentares que já falaram que já estão nas suas cidades, então a gente já tem aí um esvaziamento contando já a partir de hoje. A gente viu nessa questão do licenciamento ambiental, o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, que a gente falou agora há pouco sobre as funcionárias fantasmas, né, ali na equipe dele, com a coluna do Tássio Lohan, o Hugo Mota liberou que os parlamentares, os deputados, votassem de forma virtual nessa semana. Então, muita gente já não está aqui em Brasília, né, muito menos frequentando o Congresso, está fazendo seu voto ali de forma virtual. Tem essas formas de trabalhar ali dentro do Congresso que a gente vê também de vez em quando aparecendo. Nick, muito obrigada, viu? Bom dia. Bom dia.